Boa tarde, obrigado pela presença de todos. É um prazer recebê-los aqui mais uma vez, sendo a transparência e a interlocução premissas fundamentais da nossa gestão. A ideia hoje é falar sobre o que a gente vem desenvolvendo e construindo e também falar um pouco do que a gente está projetando aí como próximos passos para o nosso futuro. O nosso objetivo de curto prazo, obviamente, é o acesso. Ele é estratégico e fundamental para reposicionarmos o Paraná Clube a nível estadual, nacional e também internacional. Mas o acesso isoladamente ele não resolve a equação de um clube de futebol. Por isso a gente vem construir um modelo que seja sustentável, onde os resultados esportivos e a geração de receitas financeiras caminham juntos. Eu vou introduzir um pouco de 3 pilares que tivemos o foco inicial nesse nosso trabalho, que foram a infraestrutura, a construção do elenco e também o calendário. Em relação à infraestrutura, tivemos investimentos e avanços muito significativos na Vila Olímpica. Nós tivemos a implementação de uma irrigação automatizada no campo, o que nos permite uma sustentação de qualidade para toda a temporada. Fizemos também uma reabertura do refeitório, e esse refeitório ele já está atendendo a equipe profissional, também a base. Houve reforma, inclusão de mobiliário novo. Tivemos um foco também muito grande na academia, onde a gente mexeu não só na parte arquitetônica, mas também trouxemos equipamentos novos. O departamento médico foi também alvo de mudanças. Fizemos benfeitorias importantes a nível de toda a sala, mas aparelhagem, enfim, para que a gente pudesse ter a melhor estrutura possível e para ter um bem-estar importante para os atletas. Os vestiários também foram um foco importante de benfeitorias e investimentos. Também construímos um novo departamento de futebol, com visão diretamente para o campo. Do lado do departamento de futebol também fizemos uma nova sala para a comissão técnica, ampla, enfim, para que eles tenham aí um espaço de qualidade para reuniões, enfim, discussões, e que a gente possa ter um ambiente agradável e positivo de trabalho. Essa foi uma decisão estratégica de iniciar já na Vila Olímpica, eu falei aqui na primeira conversa, porque todos esses investimentos feitos, além de nos beneficiar num nível muito interessante na preparação, ele já vira patrimônio para o clube, e a gente tem aí um escalonamento já planejado para que a gente siga fazendo esses investimentos em toda a estrutura. Segundo ponto do calendário, um alinhamento melhor entre o início da segunda divisão do Paranaense e o término das primeiras divisões dos estaduais seria muito mais benéfico e nos daria muito mais oportunidades na montagem, mas a gente encara o nosso contexto com naturalidade e isso exige um planejamento e uma flexibilidade maior, porque a nossa competição ela inicia na sexta-feira e a grande maioria dos estaduais de primeira divisão acabam somente na segunda semana de março. Em relação à montagem, nós focamos em 4 diretrizes principais, que foram atacar atletas que estão em atividades nesses estaduais da primeira divisão. Esses atletas chegam num ritmo competitivo elevado, por mais que não tenham trabalhado com o grupo na pré-temporada.
Foco também em jogadores que estavam livres, que tivessem capacidade técnica e se adequassem à nossa realidade financeira. Terceira diretriz, jogadores experientes que tragam liderança e estabilidade, visto que essa é uma competição que exige maturidade. E a quarta diretriz é o foco em atletas jovens, que além do retorno esportivo imediato que eles possam nos entregar, a gente já vem construindo com eles uma carteira de ativos que vão dar uma sustentação para o clube no médio e longo prazo. E para terminar essa introdução, eu gostaria de dar um foco nessa quarta diretriz, porque a gente já nesse pouco tempo conseguiu formar uma carteira de ativos muito interessante para o clube. Esses atletas já chegam com capacidade de rendimento. Obviamente que eles ainda têm uma margem de aprendizado, crescimento e desenvolvimento ainda por vir. Mas esses jogadores, além dessa qualidade para já que eles nos entregam, eles nos dão uma perspectiva de negócios futuros. E esses negócios futuros são fundamentais para a gente ter uma sustentabilidade financeira, ter receita, e essa receita ela entra depois para investimento no elenco, investimento em infraestrutura e também em projetos de longo prazo estratégicos. Inicialmente é isso, e agora fico à disposição de vocês aí para qualquer pergunta e questionamento. Fala, Juninho. Rodrigo, boa tarde. Você já passou mais ou menos ali pelos principais assuntos, então eu queria te perguntar a respeito da estreia. O jogo inicialmente estava marcado para domingo e a gente viu uma repercussão não muito satisfeita do torcedor paranista com antecipação para sexta-feira. Eu queria que você explicasse os motivos que levaram o Paraná a fazer essa solicitação à federação. Na verdade, o horário do jogo ele é sempre um tema delicado, porque antes estava marcado para domingo de noite. Tem muita gente que acha ruim esse horário, porque já está terminando o final de semana, e essas pessoas têm filhos, crianças, também precisam se preparar para iniciar a semana, dormir cedo, enfim. E o horário na sexta-feira também a gente tem algum movimento de repercussão no sentido de o pessoal está saindo do trabalho, enfim. Eu vou olhar o copo meio cheio, e a gente teve uma visão muito positiva em relação a esse horário, porque a gente está iniciando um final de semana, o pessoal está saindo do trabalho, e a gente tem a expectativa que o torcedor compareça e nos ajude. Então, de certa forma, a gente avaliou como positiva diante dos cenários, e também a gente tem uma demanda que a gente precisa cumprir, que é em relação à televisão. Vai ser a estreia do campeonato, e a gente também sempre tem que trabalhar com essas variáveis aí que estão envolvidas dentro da competição. Eu queria entender, vocês fizeram a renovação, estavam falando de atletas e tudo mais, vocês fizeram a renovação com o Liliu. Liliu que tem aí uma história com o Paraná Clube. Eu queria entender se foi a estratégia de renovar com alguém que tem essa característica já muito bem consolidada no Paraná, ou se ainda ele entrega em números. Foi estratégica e ele ainda entrega em números. O Liliu se enquadrou numa das diretrizes que eu falei, de atletas experientes, que tragam esse conhecimento de disputar uma competição que exige maturidade, mas obviamente ele ainda entrega muito retorno esportivo. Ele, assim como o Eltinho, são dois jogadores que estão nessa camada de jogadores experientes, mas eles conseguem ainda entregar muito desempenho, e a gente, nenhum movimento dentro dessas 4 diretrizes que eu falei seriam só por questões estratégicas. No fim das contas, todos esses jogadores que estão chegando, eles precisam estar com desempenho e entrega já no curto prazo para nos ajudar nesse objetivo que é o acesso. Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, Luca Marreiros da Jovem Pan News.
O Paraná fez a contratação de alguns jogadores, alguns deles já anunciados. Você fala um pouquinho do planejamento que o time está tendo com relação ao mercado, visto que alguns estaduais, especialmente os de primeira divisão, ainda não terminaram. E eu queria saber de você, você falou de perfis, de 4 rotas que a diretoria traçou para conseguir contratar esses jogadores. Alguns dos atletas vêm dos mais diferentes segmentos, né? Alguns do futebol mineiro, clubes como América, Atlético, outros estavam em projetos inovadores, né? SAFs aqui no Brasil, como Barra, lá em Santa Catarina. Qual foi o projeto? O que vocês buscaram ao trazer esses jogadores? Tem um perfil específico? Atletas vencedores, atletas jovens que buscam aí uma consagração no futebol brasileiro, ou atletas mais experientes que visam talvez ali um projeto final de carreira, como é o Tinho e o Liliu, que são jogadores que têm uma história muito bonita aqui no Paraná também? Eu penso que essa segmentação que a gente fez na montagem, ela já justifica grande parte da tua pergunta. Os jogadores jovens, eles, obviamente, eles não estão por completo prontos, eles ainda têm um período aí de amadurecimento e desenvolvimento. Dentro dessas nossas aquisições, a gente conseguiu encontrar, mapear e ter habilidade para trazer jogadores que tiveram muitos anos em categorias de bases de clubes grandes. Esses jogadores trazem um nível de formação e instrução muito interessantes. Esse é um mercado muito interessante aqui no Brasil, na América do Sul, porque, obviamente, não são todos os meninos que conseguem transitar quando batem o limite de idade, né, de 20 anos, mas existem muitos exemplos e muitos têm capacidade de ainda, depois dos 20 anos, ter uma plataforma de clube que ainda eles possam completar essa formação e entregar a nível esportivo e depois, futuramente, a nível de negócio. Em relação aos atletas experientes, o perfil é jogador que consiga vestir a camisa do Paraná, não sentir, suportar essa pressão, atender às expectativas que a gente sabe que é muito alta e com razão. O Paraná é um clube muito grande, tradicional, com uma torcida imensa e apaixonada, e esses jogadores experientes sabem disso, já viveram esse momento. No caso, o Liliu e o Tinho, inclusive com essa camisa, né, já entregaram resultado, desempenho. Então, esses movimentos eles são justificados com base nessas premissas. Rodrigo, boa tarde. Queria saber de você, né, claro que o grupo já está treinando desde o dia 19, mas, como você disse, né, tem jogadores já com situações alinhadas que vão chegar. Dá para dizer para o torcedor, que ainda está um pouquinho ressabiado, e é normal, né, por tudo que aconteceu nos últimos anos, quantos jogadores ainda devem chegar aí para a sequência, e você imagina em qual rodada que vai ter ali, que você pode falar, não, esse é o time ideal do Paraná aí para buscar esse acesso? Eu posso já transmitir que a gente tem alguns atletas fechados em pré-contrato, que não foram anunciados, porque eles estão atualmente nos seus clubes, nos seus compromissos. Então, até por uma questão ética, a gente não faz nenhum tipo de anúncio. Paralelamente, a gente está muito próximo em algumas negociações e a gente depende muito de que esses atletas que a gente está falando e negociando avancem ou não nas próximas fases que eles estão, respectivamente, nos seus campeonatos. Eu não vou aqui dar um número de atletas que ainda tem para chegar, porque isso ainda é um organismo vivo. O calendário ele nos faz ter que ter essa capacidade de adaptação, sermos flexíveis. O que eu posso garantir para o torcedor é que a gente vem fazendo, até porque ainda não terminou a pré-temporada, ela vai terminar na quinta, vem fazendo uma ótima pré-temporada. O Tcheco vem conduzindo muito bem, o trabalho está sendo ótimo aí dentro da nossa avaliação. E o que a gente pode falar é que a gente vai ter um time competitivo nessa competição. Isso é o que a gente pode garantir para o torcedor e as chegadas, enfim, demais atletas a gente vai tendo aí. Difícil cravar uma rodada justamente por causa desse calendário aí da primeira divisão. Boa tarde, Rodrigo. Queria saber, você comentou mais cedo sobre como o calendário com as competições da primeira divisão
ainda não tendo encerrado, estão atrapalhando toda essa montagem do elenco. O quanto isso realmente está atrapalhando ali no trabalho do Tcheco e também na contratação de vocês, na dificuldade em reforçar o elenco? E aproveitando, queria que você falasse o quanto que a saída do Sandro Forner atrapalhou ali no planejamento da base. Eu não vou usar a palavra atrapalhar, porque no futebol existem muitas variáveis externas que a todo momento estão testando o nosso planejamento e o trabalho. Mas, obviamente, que ela limita as oportunidades que possam ser concretizadas. Falando nisso, a gente tem também um ingrediente a mais, que é a Série D, que esse ano tem 96 clubes, depois a gente tem a competição com os clubes de Série C. Eu acho que são todos desafios que nos fazem ter que ter mais habilidade, mais capacidade, para conseguir ter a melhor execução possível. Em relação ao Sandro, a gente fez a comunicação externa, via imprensa, em relação à saída dele. Ele vinha desempenhando um ótimo trabalho conosco, mas teve uma proposta irrecusável do mercado, enfim, foi para um clube no mundo árabe, e a gente já iniciou a busca aí para um novo profissional para ocupar essa função. Em breve a gente também vai anunciar esse processo seletivo para que a gente selecione aí um profissional altamente capaz para ocupar essa cadeira. Até nessa linha, teve um outro profissional, né, já de algum tempo aqui no Paraná Clube, que acabou saindo, foi o Cássius. Fez parte das últimas comissões técnicas, foi preparador de goleiros, foi auxiliar, estava no Sub-20, né? Inclusive fez um bom trabalho no ano passado no Sub-20 e acabou também saindo. Como é que foi essa decisão da saída dele? Havia até a possibilidade dele integrar a comissão técnica do Tcheco. Inicialmente, no início da gestão, a gente fez um diagnóstico profundo em relação a todas as posições, e isso envolve parte orçamentária, e a gente precisou tomar algumas decisões. Essas são decisões naturais em qualquer clube, em qualquer empresa. Foi nesse sentido aí, a gente tomou alguns dias, algumas semanas para fazer esse diagnóstico, e foi essa uma decisão aí que o clube tomou, e enfim, são coisas que fazem parte do futebol. Rodrigo, no mês passado, quando a gente esteve aqui pela última vez, eu questionei você com relação a tudo que você passou ao longo da sua carreira, até chegar aqui ao Paraná, até tracei um comparativo da sua experiência no Atlético no ano passado, um time de Série B, agora numa Série A novamente. E passado um mês daquela entrevista coletiva, e pouco mais, alguns dias, eu queria saber no que o Paraná, nesse setor administrativo, evoluiu. Quando começamos lá no mês de janeiro, o Paraná ainda estava engatinhando para começar a pré-temporada. Agora a pré-temporada já termina na quinta-feira, com bola rolando efetivamente na sexta. O que o Paraná cresceu nesse mês, administrativamente falando, especialmente com a questão da SAF, Next Play envolvida também? Eu penso que a gente segue em evolução. Tivemos diversos avanços nesse início a nível administrativo, fizemos alguns reposicionamentos internos a nível de organograma. Penso que melhoramos muito a comunicação em relação à parte administrativa. A gente fez muito em muito pouco tempo, principalmente todo esse investimento na infra. São movimentos que além do capital financeiro exigido, eles nos levam aí a solidificar um caminho aí para a nossa sequência. A infraestrutura, o acesso e investimentos em ativos, que é o que a gente já vem construindo com essa carteira, são 3 pilares aí que sustentam o nosso modelo de negócio. E a gente precisa ser muito racional, inteligente, para que esse tripé aí seja a todo momento alimentado, para que o clube continue se desenvolvendo e crescendo. Rodrigo, o Paraná fez 2 jogos treinos, né, nessa pré-temporada. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua percepção, claro, né, que é totalmente diferente, mas é importante para ver em que nível que está, né, um oponente diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. E também já no jogo de sexta, a importância do torcedor também entender que
vai ser um time talvez um pouquinho mais jovem do que vocês estão planejando para a sequência, para o time que talvez vai terminar o campeonato. É importante do torcedor também entender essa realidade hoje. Os jogos treinos foram muito bons na nossa avaliação. A gente acredita que a cada jogo que passou, a cada semana, a gente cresceu, a gente evoluiu, se desenvolveu, tanto a nível físico, a nível técnico e também ao entendimento do modelo de jogo. Em relação à estreia, sim, sem dúvida. Um dos motivos da minha fala aqui hoje também é explicar. Eu falei lá na primeira vez que a gente esteve junto que a gente quer estabelecer essa prática de termos essa interlocução com vocês, com a torcida, para explicar o que está acontecendo. E sem dúvida, a estreia ainda nós vamos ter o elenco em aberto, embora muito satisfeitos com os atletas que a gente está aqui. Eles já estão demonstrando que tem plena capacidade de atingir o nosso objetivo, mas obviamente nós somos uma instituição grande que pensa cada vez mais alto e a gente precisa estar sempre olhando o mercado e uma vez que essas oportunidades elas aparecerem, a gente vai atacar com agressividade para que a gente tenha um elenco aí muito forte para atingir esse objetivo. Semana passada fez 1 ano do último jogo da equipe profissional e a torcida já vive essa expectativa, essa ansiedade para a semana da estreia. Que recado que você pode deixar para o torcedor que vive esse momento de muita ansiedade? Olha, a gente entregou e está entregando tudo a nível de pré-temporada, a nível de preparação. A gente vem trabalhando aí incansavelmente para que a gente possa botar o Paraná de volta aí no cenário estadual, nacional e internacional. Falei isso aqui na introdução. O Paraná jogou Copa Libertadores em 2007, então a gente precisa olhar lá para frente. De novo, não é a resolução da equação do acesso que vai resolver, que vai fazer com que o clube se torne perene. A gente precisa ter um modelo que seja sustentável, que a gente, obviamente, vá ganhando os acessos, vá crescendo a nível nacional, mas a gente precisa também ter receita, a gente precisa vender jogadores, a gente precisa ser assertivo no mercado, enfim. Tem inúmeras situações que a gente precisa pensar e trabalhar para que não fique só na conta do acesso. Então, a gente vai ter sempre essas conversas para que a gente vá pontuando, atualizando vocês nos momentos bons e ruins. Isso é importante dizer também. A gente sabe que não será uma trajetória só de gráfico para cima, terão oscilações, turbulências, fazem parte de qualquer clube, de qualquer competição, mas a gente se coloca dispostos a sempre vir aqui e falar com vocês e com a torcida para contar o que a gente está fazendo. Fechou, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, Obrigado. Rodrigo. Obrigado, tá? Obrigado, eu.